Bom, boa noite. Nós estamos aqui na última quarta-feira de maio, trazendo mais uma vez o Cine Clube CAAPSE, eu, Ana Zagni, que somos as fundadoras, e a Noêmia, que nesse momento não está presente porque está adoecida. E convidamos a nossa amiga, colega Marfisa Reis, que vai falar sobre esse filme, né, muito antigo e muito atual, né, a outra, do Woody Allen. Então, Marfisa, com você aí a peteca, tá bom? Se apresente, se Bom, quiser falar mais coisas sobre você, diga. Sucesso. mais uma vez, boa noite a todos, né? Bem-vindos. É um prazer sempre estar participando dessa programação do CAAP. E quem não me conhece ainda, posso me apresentar, sim, se ele não fez isso, mas acho que é importante, né, que eu me apresente para quem não conhece. Eu sou Marfisa Ramalho Reis, sou psicanalista da linha junguiana da SBPA e também membro da ATF e da Abratef, terapeuta de família e de casais, né? Então, eu vou falar, né, desse filme, que, a meu ver, é um filme muito profundo. Mas quero dizer para vocês que o que norteia a minha leitura e o prazer ao ver esse filme é senti-lo e compreendê-lo simbolicamente, né? Mas, no entanto, todos os símbolos têm várias facetas. Eu vou falar, então, da faceta que eu vejo, que eu pude ver, ou seja, acompanhar esses símbolos com o meu acervo, claro, né? E eu quero iniciar parafraseando Jung, quando ele traz um símbolo do nosso cotidiano, uma metáfora da vida, considerando o paralelo com o curso diário do Sol. Assim, vamos supor um Sol dotado de sentimentos humanos e de uma consciência humana relativa ao tempo presente. De manhã, o Sol se eleva no mar noturno do inconsciente e olha para a vastidão do mundo colorido, que se torna tão mais amplo quanto mais alto ele se acende no firmamento. O Sol descobrirá sua significação nesta extensão cada vez maior do seu campo de ação produzido pela ascensão, e se dará conta de que seu objetivo supremo será em alcançar a maior altura possível, a mais ampla disseminação de suas bênçãos sobre a Terra. Precisamente ao meio-dia, o Sol começa a declinar. E este declínio significa uma inversão de todos os valores, e todos os valores ideais cultivados durante a manhã. O Sol torna-se, então, contraditório consigo mesmo. É como se recolhesse dentro de si seus próprios raios em vez de emiti-los. A luz e o calor diminuem e, por fim, se extinguem. Então, nós vamos falar aqui hoje, nesse filme, sobre esse tempo em que o Sol começa a declinar em nossa vida e nós somos provocados a uma inversão de valores. Um tempo de crise de identidade e de grandes transformações de sentimento. E esse tempo de inversão, os gregos costumavam chamar de metanoia. E lá, século, acho que 8 a.C., né, na cidade médica, um grande centro de peregrinação em Epidauro, era muito interessante, porque, para eles, a cura só existia quando ocorria metanoia. E o método era a nooterapia. Era a cura pela mente.
E a entrada do templo, Deus, o Deus da medicina, o Esculápio, estava gravada a seguinte mensagem: puro deve ser aquele que entra no templo perfumado. E pureza significa ter pensamentos sadios. Ou seja, não existia cura do corpo sem a cura da mente. E uma das técnicas que eles usavam era a interpretação de sonhos. As pessoas iam a esse santuário, eles chamavam de Abaton, e lá elas dormiam e os sonhos eram interpretados depois pelos sacerdotes, porque eles acreditavam que o deus Asclépio, eles acreditavam nos sonhos como manifestação do divino, e que o deus Asclépio vinha durante o sonho, tocava o local ferido e então ocorriam as curas. Mas isso, os sonhos eram interpretados pelos sacerdotes e eles então faziam as prescrições. E à época eles prescreviam danças, músicas, e a gente já vê aí a atenção aos sentimentos, não é? Porque só mais tarde é que as ervas e as cirurgias apareceram. Mas de uma coisa eles acreditavam, é que só havia cura quando havia metano. E como nos disse Jung, né, a conscientização dos sentimentos é absolutamente necessária para progredirmos na vida. Então, nós vamos compreender esse filme, a outra, como uma metanoia, né? Como um tempo de metamorfose e de transformação. Esse filme foi escrito e dirigido por Woody Allen, que, segundo os que acompanham os trabalhos do diretor e a vida dele, esse filme ele faz parte da trilogia de sua maturidade, ao lado de Interiores e Setembro. Ele é um drama existencial que vai nos apresentar, então, esse período na vida da Marion Post, que é interpretada pela Gina Rowland. E a Marion era uma respeitada e aparentemente bem-sucedida professora de filosofia. Ela, sentindo-se incomodada com os barulhos dos seus vizinhos, ela aluga então um escritório, parece também um apartamento, um pequeno apartamento, e assim ela acredita poder se concentrar na escrita de seu novo livro. Entretanto, enquanto ela trabalha, ela começa a ouvir vozes vindas das paredes, né? E aí percebe que vinha através de um sistema de tubulação de ar, que logo elas descobrem serem ecos de um consultório psicanalítico vizinho. Vizinho, né? A voz do vizinho encontra outro vizinho. Inicialmente, ela resiste, ela coloca almofadas para abafar o som, ela não quer ouvir. Mas depois, de uma forma assim, meio voyeurística, ela passa a acompanhar as angústias, pensamentos e crises de Hope. A Mia é interpretada pela Mia Farrow, que está, inclusive, grávida, assim como a Marion também, né? Está tentando parir um livro, né? E a reverberação, então, dessas vozes, dentro e fora, funda, então, a relação entre essas duas mulheres. A Marion fica perturbada pelas dores de Hope e passa a rever, então, sua própria vida. Memórias de um primeiro casamento com Sam, que teria se suicidado e de quem abortou um filho. As relações com o pai viúvo, historiador, e com a amiga de infância, uma amiga querida da infância, a atriz Claire. Sobretudo, o seu atual casamento com o cardiologista Ken.
intelectual e formal que ela assumiu depois em troca de as turbulências passionais com seu ex-amante, o Larry. Então, aqui eu quero passar para vocês um pouco dessas imagens que eu considero importante. Eu vou compartilhar aqui essa tela para mostrar para vocês imagens e símbolos que eu considerei importantes. Vou deixar que você sinta um pouco essas imagens, né? O poder das imagens, mesmo para quem já viu, para quem não viu, observem e... Marfisa não está passando, não sei se você está passando, mas não vai tá passando começar. aqui, não. Começou. Entrou? Entrou, Celine? Tá. Então, essa é a primeira imagem que surge antes da apresentação dos créditos do filme. É a imagem de um corredor. A primeira imagem chama a nossa atenção. E ela adentrando neste corredor. E aí ela começa a falar sobre a sua vida. Aqui é Mary. Ela vai apresentando os... Eu poderia ter tirado a legenda, mas, enfim, não tirei, vamos, ignorem um pouco. Marido, ela e o marido, e ela vai apresentando, e o que aparece são fotografias, tá? Quer dizer, de uma forma mais chapada, né? Ela começa a trabalhar. O barulho, ela descobre, começa a ouvir. Ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir a voz. Ela bloqueia, coloca almofadas. A certa altura, ela relaxa. E começa a ouvir. Observem a Marion aqui, numa festa, com os amigos. Era um aniversário de 50 anos. Com o amante. Nesse movimento, ela vai à casa do pai. Encontra a amiga, depois dessa visita ao pai, a amiga Claire, com o marido. Aqui essa imagem que surge no seu devaneio, o torso de Apolo. Pantera negra, aprisionada. Um quadro do Klimt, Esperança. Visita o irmão, que lhe diz que ela só o procura quando precisa. O primeiro marido. Refletindo, exausto. Aqui o encontro com essa outra. Numa casa
de artes, onde a criatividade é exposta, a dor de ser traída, a solidão. O retorno ao trabalho, animada, a última cena, o sentimento de paz, o reconhecimento da sua paz. Trouxe o autor dos símbolos, né? Se você não está falhando de vez em quando, é um sinal de que você não está fazendo nada muito inovador. Meus filmes são uma terapia para a minha depressão debilitante. Nas instituições, as pessoas tecem cestos. Eu faço filmes. Ou seja, ele está nos dizendo que os filmes são símbolos do seu processo, né? Ok. Então, saiu, né? Aí para vocês? Interrompi? Tá bom. Então, nessa relação da escuta, dessa escuta que nos provoca e que, porém, não compreendemos, pode ser início de um processo de autoconhecimento, ampliação de consciência. E é esse o objetivo de uma análise, né? Que é o que estava acontecendo na parede, na sala ao lado, né? Um minutinho aqui, gente. Já foi certo. Tá. Então, na cena inicial, nós vimos que a primeira imagem foi, antes mesmo da apresentação, de um corredor. Ela atravessando o mesmo, né? Quer dizer, a imagem do corredor, ela aparece 3 vezes no filme e no final ela aparece como um túnel. Simbolicamente, nós pensamos nesse lugar de passagem, né? É a passagem na nossa casa da área íntima para a área social. Aqui é como se fosse também o nosso pescoço, né? Razão, sentimento, consciência, inconsciência, e é esse lugar que faz a conexão entre os opostos, né? Que aí os opostos podem se conectar. E me parece que o símbolo mais importante é o terceiro, a sala do psicanalista, que é o lugar de onde vem a voz. Porque dentro de nós temos esse lugar que nos manda uma voz, né? É o nosso curador, que às vezes nos manda sinais, símbolos. Quer dizer, esse lugar que é um lugar alquímico, onde as transformações acontecem e a figura do analista aí como um intermediário, né? Um psicopompo. É como o deus Hermes, né? Que transita nos 3 níveis, no Olimpo, no mundo dos homens e no mais, né? E é a partir da crise existencial de Hope, na sala ao lado, que Marion, então, ela começa a refletir e se questionar sobre a própria vida. E sua fala inicial é muito, muito expressiva, né? Ela diz assim: se me pedisse aos meus 50 anos para avaliar minha vida, eu diria que havia atingido um nível razoável de sucesso. E que, além disso, eu não procuro me aprofundar. Não que temesse revelar um lado mau do meu caráter, mas sempre achei
que se algo está funcionando, não interfira. Sim, funciona, né, a gente sabemos, até que uma voz passa a nos incomodar. Porque, na realidade, nós tememos um pouco sair da nossa zona de conforto, né? Aquele mundo externo, onde tudo tem que parecer muito bem, todo mundo sorrindo, tal da positividade tóxica, né? Nós evitamos sempre problemas. E assim fica melhor concordar, ir com a massa e não questionar. Podem imaginar, isso pode acontecer na adolescência, por exemplo, com um pai muito autoritário, que, de certa maneira, ele evita a vivência de conflitos numa adolescente. Por quê? Porque ele bloqueia, com a sua rigidez e autoridade, essa crise de identidade no adolescente. Então, são os adolescentes, aqueles que não dão trabalho, são bonzinhos, são obedientes, né? Porque o pai está decidindo o caminho deles. Mas, como isso se inicia aí na a primeira fala que ela ouve do consultório, por exemplo, que é a voz de um homem que fala de sua profunda experiência com outro homem, de suas fantasias quando pensa no outro homem. Mas que, no entanto, ele continua atraído por sua mulher e por mulheres. Então, aqui já surge a possibilidade de lidar com conflitos. Então, surgem questões, por exemplo, o que essas figuras fora representam internamente? O que falta à sua personalidade? Aquele que poderia ter vivido e não viveu, poderia ser por repressão, por estar ainda no vir a ser, ou seja, uma vez que o ego ainda não conseguiu acolher. Então, o conflito começa trazendo essas questões na nossa vida, né? Porque nós precisamos suportar conflito, porque somos seres opositivos, o tempo todo lidando com as nossas polaridades, né? O bem e o mal nos constituem. Então, nós podemos considerar como representação aí do lado sombrio, que percebemos geralmente via pessoas do mesmo sexo e que aparecem como protagonistas nos nossos sonhos e fantasias. Aqui, mulheres, pensai bem, que mulher despertou em você a atração, a admiração? Que mulher foi essa? Pensa sobre ela. Ou aquela que te incomodou muito? Que Deus ela está representando em sua vida, né? Se ela te toca tanto, alguma coisa tem a ver com você. Então, e realizar essa sombra implica em ampliação de consciência, mas isso traz conflitos, desarticula hábitos e crenças, mas também limpa muito da turvação da consciência do si mesmo. De acordo com Jung, né, quando ele diz que esses confrontos com os opostos só é suportável quando levado a sério. Ou seja, entrou no corredor, entrou no túnel, continue de olhos abertos, senão será atropelado. Atropelado pela unilateralidade, pois se eu só vejo um lado, o outro pode me surpreender de forma traumática, né? E a gente viu que a Marion, ela resiste ao conflito. Ela resiste, o conflito aparece naquele põe e tira almofadas, né? Ela não sabe o que fazer, põe e tira, a almofada cai, e ela, até que ela cochila, ela relaxa. E aí as almofadas caem, e ela ali, relaxada, pode ouvir. E, segundo ela, na voz havia tanta angústia, tanto desespero, que fiquei totalmente comovida com a sua tristeza. Quer dizer, em comunicação, nós sabemos que o que importa é muito mais o jeito que a gente ouve do que aquilo que foi dito, né? Porque nós escutamos e somos tocados
e ouvimos o que podemos e precisamos. Então, parece-me aqui sua própria angústia e desespero já não estão tão longe da consciência. Porque quando a gente cochila, quando acontece um relaxamento, e, portanto, quando há assim, um rebaixamento de consciência, é que surge a condição necessária para que a gente possa ouvir aquela nossa voz que vem do inconsciente, né? Aí, então, nós começamos a acessar o corredor, ou o nosso corredor, né? Ou o que vem da nossa tubulação. E é interessante observarmos que a Marion, 50 anos, como uma mulher assim, muito voltada para a intelectualidade e muito inconsciente de seus sentimentos, ela nos parece uma pessoa muito rígida. Não sei se vocês observaram, mas a postura dela, seus cabelos, suas roupas sóbrias, tanto numa reunião entre amigos, numa festa, como no trabalho, a cara é a mesma, né? Aí, essa persona, que significa máscara, né? A gente precisa, sim, delas. É uma face, às vezes, do nosso ego, que a gente precisa usar para a gente se apresentar no mundo exterior. É uma imagem que a nossa personalidade assume para adaptação social. Portanto, não é só para esconder. Às vezes nós precisamos, sim. Eu não posso apresentar no trabalho ou em qualquer lugar com a mesma roupa que eu fico em casa, né? Descansando. Então, lugares distintos, a gente cuida da aparência de maneira diferente, né? Agora, o problema ele surge quando essa máscara cola na gente. E a gente está como ela em todos os lugares, com o mesmo estilo de roupa, com a mesma cara, inclusive no quarto, quando ela aparece com o marido, né? Então, aquela máxima, manhãs de primavera, tardes de outono na vida, são expressões de verdades psicológicas e fatos fisiológicos. Porque aos 50, muitos tentam manter a máscara da juventude para fugir do confronto com o espelho ou a demanda do inconsciente, né? Porque o inconsciente pressiona, porque visa a nossa diferenciação, a nossa individuação. E nesse sentido, Jung usou um termo que é instinto de individuação. É isso, né? Mas eu vou trazer um símbolo que eu acho que expressa muito bem isso do seu Adélia Prado, no seu poema A Filha da Lei, a filha da antiga lei, que diz assim: Deus não me dá sossego, é meu aguilhão, morde meu calcanhar como serpente. Face verbo, carne, caco de vidro, pedra sobre a qual sangra minha cabeça. Eu não posso dormir sob a luz do seu olho que me fixa. Quero de novo o ventre de minha mãe. Sua mão espalmada contra o umbigo estufado, me escondendo de Deus. Adélia Prado. Então, o instinto de individuação é isso, ele está sempre, é como se Deus aí, né, nos indicando o esforço para nos tornarmos inteiros, conscientes da nossa imparidade, da nossa diferenciação. Em a psicologia analítica, ela preconiza que esse processo de diferenciação, de individuação, ele se apoia exatamente isso, da consciência da própria sombra, né? Daquela que está do outro lado, aqui, daquela que está atrás, né? Da escuridão, do que não pode ou não quer se adaptar às convenções religiosas ou civis, né? Aquela que está do outro lado da parede porque a gente teme, a gente não quer ouvir, né? Então, essa persona rígida, ela é aqui também representada pela parede, que divide os dois lados, as duas vozes, consciente
e inconsciente. Agora, ela não se torna patológica quando nós podemos acessar esse elo de ligação, esse corredor, esse duto aí, né? E em psicologia analítica, nós costumamos dizer assim, é o eixo ego-self, que é o equilíbrio que nós buscamos, o equilíbrio dessas polaridades. E interessante aqui, eu trouxe para vocês uma fala do Jung, que ele diz exatamente isso em suas reflexões finais. Ele colocou, aspas, a diferença entre a maioria dos homens e eu reside no fato de que em mim as paredes divisórias são transparentes. É uma particularidade minha. Nos outros, são tantas vezes tão espessas que lhes impedem a visão. Eles pensam que não há nada do outro lado. Quer dizer, caindo na unilateralidade, Jung dizia, a psique se desintegra e perde a faculdade de discernimento. Todo mundo sabe o que é isso, né? O que estamos acompanhando aqui, então, é um processo em que as relações do ego com os conteúdos inconscientes, eles vão desencadear uma metamorfose, um desenvolvimento da personalidade. E é interessante observarmos que essa outra, do outro lado da parede, que a provoca, ela tem características diferentes, né? As características negadas pela Marion. Mas, assim como ela, está num processo de gestação, em busca da cria, né? Porque a Marion está tentando parir um livro, né? E nesse momento em que ela se sensibiliza com o que houve, interessante que ela abre a porta a fim de observar essa outra mulher. Então, aqui a gente já pode ver uma mudança de atitude. Ela quer ver, né? O que ela ouve e que ela imagina precisa ser encarnado, precisa aparecer, vir à luz, à consciência. Então, esses conteúdos sombrios, eles começam a provocar e ela se abre para refletir sobre a própria vida e faz esse resgate de sua história, né? E a gente vai ver que depois uma cena que ela, com o mesmo penteado, o mesmo estilo de roupa, ela e o marido aparecem numa festa em que comemora os 50 anos e ouve do amigo, será que as oportunidades aos 50 acabaram? Para a nossa protagonista, que novas oportunidades surgiam, né? É o tempo das perguntas, é da crise das perguntas. Quem sou eu? Qual é meu desejo? De que jeito quero viver? De que jeito vivi? Que máscaras usei? Por quê? E para quê? Então, ela se permite esse resgate dessas lembranças, né? E aparece aí a lembrança do seu primeiro marido, ela seduzida por um professor mais velho, e depois lembra do seu casamento com Ken, que é o segundo marido, das declarações de amor do Larry, o amante, né, pedindo a ela que não se casasse. E ele diz para ela, você se engana a si mesmo. E o Larry aqui, ele aparece como uma figura yang, né? Afetivo, positivo, mas não atendido por ela. Ela lembra também a celebração com os amigos, onde ela anunciava seu casamento com o Ken, quando adentra na festa sua ex-mulher, que com muita raiva demonstra sua mágoa de ter sido traída. Aí aparece a raiva, né? Porque ela diz que quando ela estava no hospital, submetendo a uma cirurgia, os amantes estavam no hotel. Então, a raiva é trazida aí, né? Depois ela
encontra-se com o pai na casa dele, à mesa, né, o lugar da nutrição, e ele traz, então, a questão da finitude, assim como o desprezo pelo filho e o investimento no sucesso intelectual da filha. E ainda na casa do pai, ela continua esse resgate das memórias, das lembranças, folheando um álbum de família, que é um jeito de ir organizando essas memórias. Ela vai relembrando de passagens da sua vida, né? Da mãe que a introduziu em poesia, música e o gosto pela natureza, a babá, uma figura afetiva, e ela jovem passando horas a pintar. O irmão, com sua relação disfuncional com o pai, e a admirá-la muito, né? A amiga Claire é lembrada com alegria e afeto, boas lembranças. Essa retrospectiva na casa do pai a deixou bastante abalada, e como ela não conseguia mais trabalhar, ela saiu para caminhar logo após. E após muitos anos, ela reencontra a Claire e o marido, que estavam saindo de um teatro. Ela se surpreende, né? Aqui a gente entende como uma sincronicidade, né? E ela fica surpresa frente à amiga e diz: você deve ser atriz. E a Claire responde para ela: você não deve ler a sessão de teatro no jornal. Então, quando as nossas paredes internas são muito espessas, nossa atitude no mundo é unilateral. Ou seja, nós só vemos um lado e negamos o outro. Ou esquecemos que o bem e o mal nos constitui e os atiramos para lados opostos. Isso aqui é lá, né, do outro extremo, isso aqui é bom, é aqui. Então, com ampliação de consciência, quando nós já podemos ir realizando o nosso lado sombrio, o alto grau de densidade dessas paredes começam a diminuir, as frestas vão aumentando. E nesses momentos em nossa vida é que esse tipo de coisa acontece, essas sincronicidades acontecem. O que é isso, né? São esses eventos, quando você está muito envolvida com o conteúdo interno e, de repente, aparece uma ligação mais objetiva, né, no ambiente. E aí é quando a gente vai se abrindo, ampliando nossa consciência, as sincronicidades acontecem, porque começa a acontecer também aquele processo de cura, que é a união da psique e corpo, né? De soma e corpo, corpo e mente, que os gregos já diziam, né? E para ela aí foi um dia muito intenso, e ela, quando chega em casa, ela está cansada, com insônia, então ela pega um livro e começa a ler. O livro que era da mãe, e começa a ler o poema O Torso Arcaico de Apolo. E ela observa, é muito interessante, ela observa que no final a última estrofe estava manchada, ela imagina lágrimas de sua mãe. Esse poema é muito bonito. No filme está uma tradução. Eu vou ler o poema para vocês, O Torso Arcaico de Apolo, porque é Rilke, né, gente? É assim. Não conhecemos sua cabeça inaudita, onde as pupilas amadureciam, mas seu torso brilha ainda como um candelabro, no qual o seu olhar sobre si mesmo voltado detém-se e brilha. Do contrário, não poderia seu mamilo cegar-te, e nem a leve curva dos rins poderia chegar um sorriso, até aquele centro onde o sexo pendia. De outro modo, erguer-se-ia esta pedra breve e mutilada sob a queda translúcida dos ombros, e não tremeria assim como pele selvagem, e nem explodiria para além de todas suas fronteiras,
tal como uma estrela, pois nela não há lugar que não te mire. Precisas mudar de vida. Então, percebemos aqui, então, uma certa... Ela se emociona, né, com essa última estrofe, e aqui a gente percebe uma identificação com essa mãe, né? Podemos pensar aqui que sua mãe interna foi ativada no se ver e se cuidar. E agora, na sala, ao ouvir através da parede, a sua postura muda. Há mais interesse, ela assume que quer ouvir, né? Não há mais censura. E como num devaneio surge, então, aquela imagem da pantera aprisionada, de uma máscara, e a imagem do quadro do Klimt, né? da mulher grávida. Nós podemos aqui, né, eu compreendo, essa pantera como um instinto feminino aprisionado e que agora chega mais perto da sua consciência. E quando ela reconhece a mãe também, né, nem fada nem bruxa, mas sim humana, uma mãe, uma mulher que sofre e chora, se emociona, e que se emociona com o poema, né? E também muito expressivo no final aquela imagem onde ela caminhando solitária, né, nos indicando a importância da solidão, a importância da solidão para o autoconhecimento, o estar consigo mesmo e poder refletir sobre a vida, sobre a própria vida, né, e aí se assumir como protagonista da própria vida. E em sua sala, é muito interessante que aí, quando ela volta, ela está relaxada, descansa, dorme um pouco, e ela sonha. E esse sonho é muito, muito expressivo. A gente não tem tempo aqui para entrar nesse sonho, porque ela aparece todo o resgate, né? De todo o processo dela, um sonho muito expressivo. E nós já sabemos, através de Freud, de Jung, que os sonhos são uma via régia para o inconsciente, né? Mas, para Jung, os sonhos têm muitas funções. Porém, entre elas, tem uma afirmação dele que vai exatamente ao encontro deste sonho, que eu acho assim, muito expressivo para colocar aqui, para quem lembra do sonho. Se a gente tivesse tempo, né, mas fica para outra oportunidade, quando formos falar de sonhos e trabalhar com a importância dos sonhos em nossa vida. Mas, indo ao encontro deste sonho, Jung diz o seguinte, aspas, o sonho é uma autorrepresentação espontânea sob forma simbólica da situação do inconsciente. É aquilo que é, não uma fachada ou disfarce qualquer, mas uma construção completamente realizada. Fecha aspas. E depois disso, eu acho assim, lindo, muito expressivo o encontro dela com a outra, numa casa de objetos de arte. E aí aparece, ela percebe a roupa emocionada, encontra com a roupa emocionada, a lágrimas, com o quadro do Klimt, que é exatamente aquele da mulher grávida. E a Marion diz para ela, esse é o quadro mais otimista do artista, né? Esse artista simbolista austríaco, que é o Klimt, né? E o quadro se chama Esperança. É lindo, né? Esse final. E aparece, então, uma reflexão dela, que eu também acho muito importante, quando ela reflete dizendo eu não senti nada quando fiz 30 anos. Todos diziam que sentiria. Depois disseram que ficaria desmoralizada aos 40.
mas estavam errados. Nem sequer dei atenção ao fato. Aí disseram que eu ficaria traumatizada aos 50. Dessa vez acertaram. E o que nós acompanhamos aqui foi que acertaram mesmo, né? E ela, então, com coragem, percebe a traição do marido, pôde ver e enfrenta essa traição com o divórcio. E depois disso, o que ela faz? Ela vai à sala ao lado, bate na porta, encontra com o analista, com o psicanalista lá e comunica a ele que está havendo um vazamento do som. E aí ela pergunta pela paciente, aí ela está interessada, né? E ela ouve que terminou o tratamento. Então é isso, gente. Nós adoecemos quando nós não queríamos ouvir, nós evitamos ouvir a nossa voz, aquela que nos comunica via sonhos, atos falhos, ou na fraqueza, na franqueza ali, muitas vezes, que briga de irmãos, essas coisas acontecem, irmãos dizem o que mostram os nossos mazelas, o que amigos não dizem, né? E eu, às vezes, na fala dura de uma mãe, que precisa trazer um dado de realidade, né, para os filhos, até mesmo numa briga conjugal, né? Quando os cônjuges entram ali naquele conflito e brigas, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, ouvir o que muitas vezes não queremos ouvir, né? E aí ela volta, trabalhando com mais vigor, e aparece, então, aquela última imagem do filme, quando ela diz que, pela primeira vez, ela se sentia em paz. Mas, para fechar aqui, né, a minha fala, eu fechar até com a metáfora inicial do curso do Sol, eu trouxe uma fala do nosso saudoso Rubem Alves, psicanalista e poeta mineiro, quando ele diz sobre a velhice, faz uma metáfora também parecida, que ele diz o seguinte: no crepúsculo, tomamos consciência do tempo. Nas manhãs, o céu é como um mar azul, imóvel. Nos crepúsculos, as cores se põem em movimento. O azul vira verde, o verde vira amarelo, o amarelo vira abóbora, o abóbora vira vermelho, o vermelho vira roxo, tudo rapidamente. Ao sentir a passagem do tempo, nós percebemos que é preciso viver o momento intensamente. O tempo foge. Portanto, carpe diem, colha o dia. No crepúsculo, sabemos que a noite está chegando. Obrigada por me ouvirem. Agora, queria abrir para as trocas, ouvir vocês. Grata pela presença. Vamos trocar, né, esses olhares. Marfisa, eu acho que esse filme ele é essa reconquista do indivíduo que está parado, achando que está caminhando, né? Ela estava lá fazendo um novo livro, mas, na verdade, ela estava parada na mesmice da história dela e foi preciso ela mergulhar na escuta interna para poder ir para frente, né? Eu fico muito preocupada hoje em dia com as ideias que tem e até tem uma psicologia com esse termo, psicologia positiva. Quando eu penso que se a gente não olhar para os nossos negativos, a gente não se revela, né? Sim, A nossa gente sombra. não se enxerga, né?
Mas eu gostaria aí, quem tem perguntas ou quem quer trazer uma colaboração, acho que a gente pode abrir os microfones e ir falando Ou quem aí, não, se não levantar a quiser não mãozinha. falar, A Cris pode já levantou a escrever mão. também, né? Maria Rita, fala Sim, depois da Cris, que a Cris levantou a mão, tá, aí tá depois bom, você fala. tá joia. Abre seu microfone, Cris. Depois Pode eu... falar, não tem problema, Não, não. vai Quem que você, tá, quem depois quer Maria falar? Rita, depois a Deusa. Pronto, já está na Tá ordem. bom. Eu tive a impressão, eu assisti o filme hoje, e eu tenho a impressão assim, que toda pessoa que ela é independente, e no fim, que eu vi que ela fez o aborto sem falar com o amante ou o marido que fosse. Marido. Na época, ele já era marido, porque ela casou com o professor, né? É. Então, eu achei aquilo muito insensível mesmo da parte dela. Então, ela era uma pessoa realmente que estava focada no objetivo dela, que é o que ela falou. Eu quero ter minha vida, eu estou no começo, um filho vai me atrapalhar e não interessa o que você pensa. Eu posso te amar, mas eu não estou nem aí com você, né? Que foi o que ela pensou. E quando ela caiu, né? Quando ela prestou atenção na voz, essa é a minha interpretação, hein, gente? É Sim. que ela já estava na crise do casamento, por isso que ela começou, ela estava vendo que a coisa não estava boa, ela estava perdendo o domínio daquele casamento também, e então ela começou a se questionar e ouviu aquela moça falando, e acho também, a professora deu maravilha, né? Uma explicação fantástica, mas eu acho que ela respirou fundo e falou assim: olha, eu vou embora e vou continuar minha vida porque eu sou mais eu e pronto. Tipo, o vento levou, aquela moça do vento levou que pega a terra e fala: eu vou em Tomara frente de nada bem. novo, dane-se o que pensam de mim, dane-se o que estão pensando de mim, eu pego aqui a terra e vou embora. Se eu sou assim, se eu sou assada, eu não estou nem aí. Se eu estou sofrendo, se eu não sofri, eu vou embora desse jeito mesmo. Essa foi a sensação que eu tive. Eu acabei de ver o filme faz aqui umas 2 horas, mais ou menos. Então, está bem fresco na minha cabeça isso. Essa é a minha impressão do filme. Tá? Muito bom, muito bom. Maria Rita, você, querida. Então, Marfisa, primeiro eu queria agradecer a você toda a clareza com que você traz esse simbolismo todo, né? A gente vislumbra, mas você trouxe uma clareza muito grande. Muito obrigada por isso. Eu sou psicodramatista e, para mim, a máscara é como para o Moreno, é o símbolo do que a gente tem que deixar, do que a gente tem que tirar, né? E toda a dramatização criativa tem por objetivo tirar essa máscara. Então, me surpreendeu muito quando ela trouxe de presente de casamento para o marido a máscara. Eu disse, gente, o que é isso? E depois eles terminam a fala se beijando através da máscara. Essa cena foi muito forte para mim, né? Eu disse, nossa, acabou esse casamento. Não tem mais nada aí. Então, eu fiquei muito tocada com essa cena, achei muito bonita, né? Muito expressiva, e gostei muito de ver que depois ela confirma isso quando ela lembra-se que ela não quis o filho, porque também não tinha mais nenhuma relação com ele, né? E o medo que ela tem, e aí também está simbolizado o medo que ela tem de se entregar ao afeto, né? Então, ela põe a máscara entre os dois, né? Muito bonito. Muito obrigada, Maria Rita. Muito A máscara, né? A máscara, eu acho que a gente faz um trabalho, né? O objetivo é até para que a gente ganhe espontânea, tirar a máscara no sentido de que a gente possa ganhar mais espontaneidade na vida e se expressar, ganhar confiança, mas
A gente precisa até considerar Nelson Rodrigues, que dizia, né? Minta! Às vezes você minta, tem que mentir, né? Porque tem um lado que é polite na vida. Você, às vezes, um amigo te apresenta lá um trabalho, fica chato, né? Não gostou, você aquela coisa. Você não pode falar que, de fato, você sente ali em certas situações. Então, a gente tem que adequar uma certa máscara nesse mundo social, né? Você não vai para uma reunião, para uma festa, com aquele taillé, aquele mesmo cabelo que você estava lá trabalhando. Você solta, faz uma maquiagem diferente, vai para poder aproveitar, dançar e se divertir, né? É um outro lado do... Então, esse se adequar ao mundo social, às demandas que o social exige da gente, não é? Então, é nesse sentido, para a gente... Que máscara eu tenho... A nossa persona, ela é importante, né? Então, você falou no Nelson Rodrigues, e eu me lembrei muito dele quando eu assisti o filme. Minta. Porque ele era considerado, na época, um teatrólogo que trazia coisas muito avançadas, né? Verdade. Do outro lado da parede, né? Exatamente. Mas, no fundo, ele era muito moralista também, né? Sim. E esse filme traz uma coisa assim da importância da descoberta da verdade, que é muito moralista também, né? Eu achei muito interessante, eu lembrei muito dele também, quando eu vi o filme. Nelson Rodrigues mexe com a gente, né, nessas questões, porque ele traz essas ambiguidades o tempo todo para a gente entrar em contato com isso em nós. Deusa, querida, vamos lá, você agora. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, amei o filme, não conhecia, adoro o Woody Allen, não conhecia esse filme. Marfisa foi brilhante, brilhante. Você encontrou muitos símbolos, o do corredor foi fantástico. Meu marido assistiu comigo, de repente ele olhou, porque realmente eu não presto atenção a detalhes, eu sou intuição, então a sensação, coitada, né? Meu marido veio e falou assim, não tem outro terno, não? Ele só tem esse paletó. Aí eu fui olhar. O personagem dela e o personagem do marido é a mesma roupa o filme todo. E eu pensei, puxa vida, a mesma roupa. Vem a Marfisa e mata a charada. É a persona fixada, colada, grudada, né? Grudado, Também dele, porque aquilo que aconteceu entre ele e ela, ele repete entre a amiga e ele, né? E a persona do adequado, do bonzinho, do legal, falando para a mulher, olha, eu sei que foi difícil, eu sinto muito. Como assim? Sinto muito, né? Então, foi muito legal ver o crescimento dessa mulher, porque ela nem deixou ele falar sinto muito. Ela caiu logo fora para voltar de volta a ela. O que eu pensei, Marfisa, eu pensei duas coisas, e agora com a Maria Rita Seixas falando, e vocês falando do Nelson Rodrigues e do moralismo, eu pensei, falei, nossa, o Woody Allen, né? Que teve uma história lá com a filha de criação, mas filha adotiva deles. Que moralismo é esse? Quando falaram sobre ela com medo de que ele estivesse repetindo a história com outra, e ela pergunta para ele, eu te seduzi? Que medo de alguém estar seduzindo esse marido, achei esquisito. E depois, quando a amiga alerta para ela o lado sombrio de que sim, ela seduzia os homens, né? Então, fiquei pensando assim, que gozado de Allen trazer essa mensagem, mas aí vocês falaram do Nelson Rodrigues e achei bem interessante.
E fiquei pensando o quanto talvez ela tenha sido essa mulher rígida para poder cumprir com as expectativas que ela imaginava que o pai dela, o primeiro grande amor de Ânima, né, tivesse a respeito dela, ela ser uma grande intelectual. Não dava. Fale. Tem muita coisa, né? Esse era uma outra coisa que podia ser abordada também, além do sonho, é o complexo paterno, né? E como a gente tem que fazer o caminho da individuação para poder sair dele. Então, achei perfeita a questão da individuação. Você tem que passar pela metanoia para largar esse complexo, né? Deixar aí. Sim, e até essa outra que eu não sei se era o alter ego dela. Pai que investiu na unilateralidade dela, na intelectualidade. E aí o outro lado, sentimento, ficou bloqueado. O complexo paterno, ela foi ao lado, o pai era um historiador, né? Sim. Isso daria para também falar mais um pouco. Aí, mas né? foi lindo, acho que é o caminho, o processo de individuação mesmo. E o quanto ela vai e resolve com o pai, que é o masculino, com o irmão, que é o masculino, com aquele homem que queria trazer o sentimento para ela, do qual ela tinha medo, como disse Maria Rita Seixas. O amante, né? O amante, né? Um cara tão sentimento, né? Que medo ela tinha de se perder no sentimento. E pensando, será que a moça lá do psicanalista, né? A grávida. A Hope. Isso, a Hope, esperança, né? O quanto a esperança de conseguir alcançar e voltar para si mesma. Aí falando tudo isso que você disse, sobre as grossas paredes e de encontro à sombra. E só para terminar, Marfisa, tem uma coisa que eu sempre penso e nesse filme me fez pensar muito. O quanto nós, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, qualquer psique exista, o quanto a gente se depara com a nossa sombra, o quanto a gente atravessa paredes espessas, às vezes, no atendimento dos nossos pacientes, muitas vezes, completamente diferentes da gente. Eu estou atendendo um muçulmano agora, muito pouco Como tempo. eles nos ajudam, né, no próximo processo, a troca, né? A alquimia que existe, eu, você. Religião legal que eu não conhecia, né? Cadê o homem-bomba? Não existe. Isso vai quebrando os nossos preconceitos, quebrando paredes. Então, eu só tenho a te agradecer, foi fantástico. Muito bom mesmo, fico, Deus. Sim, muito honrada com a presença de vocês e com a sua participação, Maria Rita também, com a participação da Cris, eu agradeço. E quero ouvir mesmo o outro lado. Né, E eu acho, né, Marfisa, que a deusa trouxe uma coisa para nós, psis, essa verdade, né? Como nós nos beneficiamos com os nossos pacientes. E a gente está numa troca constante com eles, né? É muito rico isso, sim. E aí, né, Deus, pensando, ela não podia, aquele amante era ainda muito novo para ela poder suportar, porque para ela ir para aquela vivência, ela tinha que romper com aquela ideação do pai sobre ela, né? E aí ia ser meio complicado. Então, ela tem que penar um pouquinho, purgar um pouquinho, aí depois pode encontrar. Outro dia, uma paciente falou assim, que uma chefe dela dizia assim, eu preciso ralar tua cara no asfalto um pouco, tua vida está muito certinha. Ralar tua cara no asfalto. Ela precisou ralar a cara no asfalto um pouquinho. Tem que ser provocada, né? Que isso aí. Provocada para mexer em, às vezes, coisas que das gavetas que estão tão bem fechadas, né? Você estava falando das relações, é como na alquimia, né? Quando Jung diz, quando duas substâncias se juntam, em qualquer relação, né? A relação conjugal, relação analítica, relação de amigos,
essa alquimia que existe. Quando duas substâncias se juntam, as duas se transformam. Numa relação, não tem Não é via de um mão lado única. só. Não é via de mão É via única. dupla sempre, mão dupla sempre. Né? Quem Se mais há quer uma troca colaborar aí com a verdadeira de gente? sentimento, as duas se transformam, né? E mesmo, Marfisa, quando está numa patologização de uma relação, que a gente entende que aquela foi a acomodação possível que aquela relação fez, né? Ali também mostra um movimento que se paralisa, é a forçação para a transformação começar, né, a acontecer. Né? Gente, queria escutar mais as nossas amigas aí, que têm sempre colaborações tão boas. Regina, vamos lá. Primeiro, queria agradecer a Marfisa, que foi muito profunda essa interpretação dela e fez a gente pensar nas escolhas mesmo da vida da gente, né? E nos momentos de crise. Né? Agora, uma coisa que tem no final, que até ninguém colocou, que eu achei interessante, quando já no final, que ela vai olhar no livro que o Larry, né? O amante tinha escrito dela, ela diz, eu me pus a pensar se uma recordação é algo que se tem ou que se perdeu. Eu acho que naquele momento ela pôde ficar com aquela recordação daquele amor, daquela paixão que ela não viveu, né? Por medo de se entregar e pela cobrança do pai e tudo. E então ela pôde ficar em paz ao trazer essa lembrança desse amor para a vida dela. Porque, inclusive, eu no final do filme, eu achei que a personagem da Mia Farrow, do outro lado da parede, era um símbolo dela, porque tinha a gravidez que ela tinha as crises todas existenciais da Mia Farrow, que era o que ela estava vivendo, né? E parece até que quando ela passa naquele corredor e vai para escrever aquilo ali, quer dizer, que ela é tudo simbólico, né? Ela ouve a paciente, mas ela ouve a voz dela e que tudo ali, todo encontro dela com a paciente, tudo tem a ver com a vida dela. Então eu falei, eu acho que ele botou aquilo ali, foi o símbolo do processo dela, né? E no final ela pôde, entrando em contato com aquilo tudo ali, eu acho que ela escolheu que a recordação é algo que se tem, não que se perde. E com aquela recordação ela é capaz de ficar com a alma em paz e viver daqui para frente o que ela realmente gostaria de ter vivido e que ainda tem tempo para viver, né? É isso aí, foi muito bonito o filme e a apresentação da Marfisa e as colocações também das outras também, todo mundo completou bastante aqui para a gente pensar. Regina, eu acho assim, brilhante isso que você trouxe, porque não dava tempo da gente pegar tantos detalhes que tem, desde o complexo paterno, que a deusa trouxe. Agora, o que você está colocando é muito bom, te agradeço por levantar isso, porque é exatamente isso, né? Talvez o nosso processo de diferenciação e individuação seja reorganizar nossas lembranças. Não podemos perder nada. É o nosso caminho, a nossa caminhada, né? Então, são essas lembranças, elas precisam ser reorganizadas num processo de ampliação de consciência, mas perder jamais, porque é a nossa vivência, a nossa história, o caminho pelo qual passamos, né? Então, eu te agradeço assim, trazer isso, é brilhante, é isso mesmo, super importante esse finalzinho, onde ela porque mostra também, penso eu, ela resgata o resgate do sentimento, né? Do afeto, que aquele homem a amava de verdade.
E ele foi franco e disse para ela, você está mentindo para você. Só quem ama mesmo pode ser franco, assim, tem uma certa segurança do amor, né? Porque o resto era fachadas, né? Seduções para atender a si mesmo, né? Marfisa, queria te dizer que sua apresentação foi muito linda, muito importante, né? Trouxe esclarecimentos aqui sobre Jung, né? Que sempre as pessoas aprendem um pouquinho com você, Sueli, Noêmia, sobre Jung. E a parte que eu achei principal foi essa que você falou da metanoia, né? Que é da idade dos 50 anos, e que é uma idade, naquele momento, né, de transformação, aqui nós todas quase, né, nessa tela, temos... A tela nos revela. A tela nos revela. Podemos falar do nosso próprio lugar, né? De quanto a gente quer, aos 50, perceber que quanto falta ainda para fazer e não deu tempo, e você não sabe se vai dar tempo. Eu acho que você poderia explicar para os leigos mais um pouquinho a metanoia, porque acho super importante, a Sueli já me explicou sobre isso, né? Mas é um termo interessante que acho que você pode falar um pouquinho para a gente. E que ninguém escapa, a não ser quem vai embora antes do tempo, né? Não escapa. A metanoia a gente pode até associar com metamorfose, né? E que os gregos usavam essa palavra metano, porque é exatamente isso. Você não podia viver na unilateralidade, você só cura qualquer doença. A doença vem para te dizer alguma coisa. A doença também como símbolo, ela vem para te dizer alguma coisa. Ou seja, você quer curar o corpo, mas você precisa curar a mente também. Vai se cuidar, passe no corredor da sua vida, faça esse acesso, né? Só que a gente evita, né? A gente evita, essa é a diferença da maturidade. E a gente encontra ainda, maturidade eu não estou trazendo aqui como idade, a gente encontra muitas pessoas velhas, emocionalmente infantis. Por quê? Porque elas só querem ver um lado. Elas vivem ali focadas e de maneira unilateral. E vivem ali o resto, o mal está lá, né? Aliás, o Novo Testamento fez isso também, né? O sumo bono e o mal ficou do outro lado no demônio, e separou, né? Deus e o demônio. E então você vai levando a sua vida assim, de um lado só, às vezes só cuidando do corpo, né? Malhando, sarando, vamos pegar essa metáfora do corpo, e fica linda. Só que um dia aparece uma doença. E aí começa a se perguntar, por que eu? Por quê? Para quê? O que aconteceu? Ou em você, ou alguém muito querido que te toca profundamente. E aí você é provocada a ouvir essa voz interna, essa voz que ficou na sombra, que aí te diz, olha, te incomoda e te diz, preste atenção em outras coisas, para de cuidar de um lado só. Você não é só boazinha. Olha, você tem um lado malzinho também. Olha, que você tem ideias que não são, assim, que você não pode falar em qualquer lugar. Você tem ideias, censuras, ou até preconceitos que você não admite. Então, você não é só isso, não. Vai ver por quê, para quê, qual o sentido disso na vida. Então, nessa hora, as pessoas, geralmente, nós somos provocados num momento de crise. E nesse momento de crise, se você evita a reflexão, você não transforma, você não muda, mas fica doente. Então, precisa encarar a reflexão, é um problema muito sério, precisa levar
disse Jung, nós precisamos levar a sério, né, a questão dos opostos. Não dá para polarizar, tem que considerar os opostos em nós. Então, é nesse momento, quando a gente começa a considerar essa provocação, essa voz que vem em nós, como disse a Adélia Prado, Deus não me dá sossego, é meu aguilhão, né? E nós somos provocados, e aí começa esse momento de crise, às vezes depressão, sofrimento. Então, esse momento é que a gente chama de metanoia, que significa um período na nossa vida de muitas transformações. Muitas vezes vamos parar, é aí que aí vamos procurar um psicoterapeuta, né, um analista, para a gente tentar entender, porque fica confuso. E nesse momento de confusão não é um momento para decidir nada. Exatamente. Porque é uma neblina na nossa vida. Então você precisa, é isso aí que aconteceu, precisa viver o conflito, precisa suportar esses opostos na sua vida, o bem e o mal em você, porque o bem e o mal nos constituem, então nós temos que suportar para que haja transformação e ampliação de consciência, e é esse o objetivo da nossa, que a gente trabalha nos consultórios, para isso, né? Para que isso possa ocorrer. Muito bem explicado, Marfisa, até a Sueli lembra disso, quando eu ia fazer 50 anos, eu tive meningite, né, Sueli? Foi. Meningococcus, que só 10% sobrevivem. E eu passei, a partir dali, quando eu me salvei, quer dizer, muitos, né, lutaram por mim para me salvar. E eu parti dali para pensar isso, né? Que medo que eu estava de seguir a partir dessa idade. Passei a aproveitar muitos estudos a partir dessa metanoia radical, né, Sueli? Que a gente pode chamar assim. Foi bem difícil mesmo. Então, Nossa. foi o momento de virada, de pensar que luta era essa, que era a vida após os 50. Foi um aprendizado que eu sempre gosto de comentar, porque foi muito interessante não passar por aquilo, mas a virada. Eu acho que foi um renascimento em você, né? Muito. Literalmente. O mais interessante, vocês estão falando 50 e eu que fiz 80. Eita, maravilha! A reflexão é mais complicada ainda. Mas amei, adorei o que você colocou. Eu já tinha visto o filme há muito tempo. Eu vou até rever com tudo que você colocou, porque realmente foi assim maravilhoso. Quem quiser rever, está lá disponível. Reflexão até dos meus 80, que eu estou crente que eu passei os 80 assim, suave, entendeu? Acho que não. Acho que tem alguma coisa aí que eu tenho que ver. Que está do outro lado da parede. Como diz Caetano, desculpe, Márcia, eu vou te dar a palavra. Caetano diz que, nesse momento do envelhecimento, que ele também vai fazer 80, né? Ele diz que a gente é igual à adolescência, porque vai mudando muita coisa na gente, o corpo vai ganhando novas... E eu me lembro de Noêmia, que ela, numa ocasião, falando com uma amiga, que aconteceu uma coisa com ela, ela fez um versinho e acabou dizendo: isso seria velhice ou é adolescice? Entendeu? Bom, Márcia, você, querida. Depois, jornalista... Só para lembrar jornalista estava com a mão levantada. Baixou por quê? Não, Yandara, peraí, Sueli, só falar com a Yandara. Tá. Obrigada, Yandara, pela sua participação. Mas é isso mesmo. Aos 80 já passou por muitas fases de metanoia. Muita coisa, muitas é verdade. Transformações. Mas a gente também, eu acho importante, né? Porque, quer dizer, eu posso passar, que eu já tenho 80, é você não perder sua dinâmica, né? Porque eu acho que isso aí é importante, porque tem gente que já aposenta e vai tomar chá com as amiguinhas. Eu realmente eu não me vejo assim. Você não. Sabe? Eu me vejo com o meu grupo,
procurando sempre estar Não, o chazinho faz parte, atenta. né, Ida? Hein? O que O foi? chazinho também, a conversa, jogar a conversa fora. Não, com os vinhozinho amigos. melhor do que chá, te Bom garanto. também. Sim. É isso aí. Ó, no meu aniversário, eu fiz 5 festas, mas todas diferenciadas, sabe? E foi muito legal. Até que na última, Celebrando a vida, né? já chamei os amigos, mas foi muito bom. Parei até em São Paulo para poder fazer uma comemoração com as minhas bisnetas que tinham nascido. Não, e o mais em São engraçado, o Marfisa, é que ela bota assim no convite: Casa da Bisa. Aí vira-se, eu não ia poder ir no aniversário dela, vira-se Vera Rizzo e fala assim: você sabe onde fica esse lugar? Eu falei, é claro que é na casa dela. É porque agora o quente é Ela ser é bisa, bisa, né? ela agora é bisa. Mas tem uma casa de idosos chamada Casa da Bisa. Ai, meu Deus, isso imagina aí. se Vera fosse parar lá, já pensou? Peraí, Bom, aqui caiu agora. Márcia, podemos falar? Você, depois a Joana Alice. Boa noite, então. Eu gostei muito do filme, né? Até recomendei para um outro grupo também que se propuseram estudar a conversar sobre metanoia. Eu achei assim todo ele muito simbólico e eu também fiquei na dúvida com a colega que estava comentando o quanto que existia mesmo essas personagens ou era ela se revisitando, né? Até porque a moça grávida, né, lá do consultório, de fato era ela, né? Até uma conversa que elas têm naquela loja de artes, aonde ela fala em algum momento que ela queria ter tido, né? Em algum momento apareceu um desejo de filhos, né? Eu achei interessante. É como aquela mocinha, né, que segue com a gravidez, onde no final, né, o psicanalista diz que ela teve alta. É a cura da própria protagonista do filme, né? Né? E a estar nas artes, quando ela disse que ela pintava de adolescente, mas é como se aquele caminho não fosse autorizado. Eu até achei que ela fosse voltar na pintura, né? Quer dizer, até é possível, né? O filme continua, né? Nossa imaginação vai seguindo, porque o irmão dela tinha, né? Ele estava na marcenaria ali e o pai achava aquilo, né? Desconsiderava aquilo, né? Considerável. Toda a área que era da sensibilidade, de sentimento, de fato era muito negado, né? Eu acho que foi um sonho dela, onde ela reencontra o amante, ela conversa, ele diz que está casada, não sei se foi sonho, eu estava achando tudo que era em termos de uma coisa simbólica, mas enfim, ela tem uma conversa com ele, me parece que nesse momento ela reconhece esse sentimento por ele, como se ela tivesse tentando, né, agora sim permitir a entrada dele na vida dela, e ele disse, não, agora eu estou casado, minha esposa precisa de mim, né? Eu achei muito interessante aquela conversa, né, onde ela vai se dando conta do que ela deixou passar, né? Achei muito, muito, muito interessante. Eu acho que a roupa que ela usa no final, quando ela está escrevendo o livro, é outra, quando ela diz que está em paz. Né? Até vou olhar de novo o filme, essa questão desses detalhes, né? Eu também, minha função não é uma sensação introvertida, então eu perco muitos detalhes, mas que faz muito sentido a história do corredor e dessa mesma vestimenta, a mesma postura. No final acho que ela está diferente, a expressão facial dela no final é diferente, quando ela diz que quando ela lê, né, o escrito, eu acho que é do amante que ela lê, né, aquela mensagem. O livro dele. O livro dele, onde parece que nesse momento ela se dá conta de que foi vivido, foi real, né? Existiu realmente mesmo um sentimento ali presente. Isso de alguma forma dá algum alento a ela, né? Eu acho que ela se apropria, né, do que realmente ela teve que... Ela deixou passar, lógico, mas ao mesmo tempo uma solidez. Aquilo existiu de fato, né? Parece que algo é incorporado, né? Gostei bastante, muito interessante. E teus comentários ajudam a gente a juntar outros aspectos simbólicos. E obrigada, Marfisa, foi muito bom. Obrigada, Márcia, pela sua participação. Mas eu acho que é isso mesmo. Quando o outro sempre me representa, quando ele me toca, né? De alguma maneira,
ele me atrai ou me incomoda, ele me toca, ele está sempre falando, me mostrando onde eu preciso me compreender, né? Ele aí representa alguma coisa minha. Isso aí. Né? Muito bom, Marfisa. Então, o filme, nesse sentido, é bem simbólico. É bem representativo muito riquíssimo. Né? Jornalista. Do que ela precisava. Jornalista. Sueli, boa noite a todos. Olha, muito obrigada, Marfisa, pela sua brilhante análise, tá? Sueli, muita saudade, muito tempo, devido à pandemia, né? Não nos encontramos mais. Rita Seixas também, dos congressos, muitas colegas aqui que nós já tivemos momentos muito ricos, né, juntas, e de muitas trocas, como essa hoje. Foi a primeira vez que eu participei, me foi possível participar, porque todos os outros convites eu recebo, mas, infelizmente, às vezes estou em atendimento, não consegui. Hoje, apesar de entrar atrasada, mas consegui. Mas assisto sempre os filmes que vocês recomendam, excelentes. E, mais do que nunca agora, quero disponibilizar meu horário para poder trocar ideias com vocês. Muito obrigada, tá? E, em breve, espero podermos estar trocando essas ideias presencialmente, né? Obrigada, e beber Joana. Um vinho, né, Yandara? É isso aí. E jornalista, você pode ver as gravações das outras discussões que nós tivemos dos outros filmes no site lá do CAAPS. Está disponível para vocês assistirem. Ótimo. Tá? Tá bom. Hoje, o Marfisa até tem que dar esse recado a você. A Ieda, que é a nossa fiel carteirinha número 1, né? Ieda, lá do Rio Grande do Sul. Ela disse que, infelizmente, ela não ia poder estar presente, mas que ela depois ia assistir, porque ela hoje teve que dar uma aula substituindo uma pessoa. Ela é como é a carteirinha primeira do grupo. Sempre presente. Ieda Dorfman. Ieda Dorfman, exatamente. Tá. Ieda e Helena fazem um trabalho muito bom, né? Sempre apresentam, né? E ela está sempre com a gente. E Helena, danada da vida, que nunca pode estar, porque está sempre dando aula. Helena hoje acho que tem a Cássia. Tem um escrito importante. Cássia, que é do Arthur Moreira. Arthur também? Arthur Moreira, que escreveu. Beleza. Assim, então a Cássia fala, depois Arthur você fala. Não, está escrito aqui, ele escreveu, queria ler. Ele disse, como dizia Anísio da Silveira, é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Beleza, Arthur. Obrigada. Posso colocar uma coisa a respeito do que o Arthur colocou? Hoje, Bolsonaro vetou que o nome da nossa querida Anísio da Silveira entrasse no livro dos heróis e heroínas do Brasil. Então, hoje é para a gente... Sim. Eu vou passar para a Ana lá, a Ana lá de São Paulo está em contato com o pessoal aqui do Rio, porque vão fazer uma carta e tal. Eu fiz eu e um amigo, o Ageu, a gente escreveu uma petição pública, vou passar para a Sueli, para a Marfisa. Passa, porque a gente passa para o pessoal aqui. Uma imbecilidade que não dá para... Bom, desculpa, não estou falando do presidente, pode ser que tenha gente que goste, mas é uma imbecilidade vetar, porque Anísio da Silveira, ele disse que ela foi uma terapeuta ocupacional. Então, assim... Foi o quê? Quando ela começou a lutar, né, na luta de humanização dos doentes mentais, para puni-la, mandaram ela para a área de terapia ocupacional, e foi lá que ela desenvolveu o grande trabalho dela. Então, uma das falas é que ela só foi uma terapeuta ocupacional.
nem se tivesse sido, certo? Mas é mais um atestado de ignorância, né? Então, eu só quis dizer, Arthur, muito obrigada, porque essa frase... Obrigada por lembrar. Engraçado. Eu falei, nossa, vamos nos indignar e vamos contar. E é interessante, né? Porque é engraçado, para mim, a fala dele não tinha aparecido aqui no meu chat, não sei porque, estava lá escondida, mas agora eu puxei ela e estou vendo. Eu saí do tema aqui de hoje, mas é que eu... Não, mas Deus, a gente está no tema, o tema é esse. Cássia, você agora, querida. Eu fiquei aqui com uma pergunta. Primeiro, um agradecimento, Marfisa. Eu sou sua fã publicamente, abertamente, e todas as vezes reconfirma a minha admiração. A pergunta que me ficou foi assim, afinal, quem foi o terapeuta dela? Porque oficialmente ela não tinha terapeuta, né? O outro estava atrás da porta. Foi o inconsciente, foi ela própria, com a sua inteligência, se desvendando a partir daquela provocação, né? O contexto dela foi se abrindo, né? Enfim, fiquei com essa pergunta, se estava dentro dela, o terapeuta dela, sabe? Tá. Então, Cássia, obrigado por participar, pelas suas palavras carinhosas. Também tenho sempre muito prazer em encontrá-la. Isso é importante, né? Porque nós estamos falando de todos os símbolos desse filme. E quando você é provocado, todas essas figuras representam figuras do nosso inconsciente, né? Nós temos dentro da gente uma mãe, esse pai interno, do jeito que a gente viveu com essas figuras na vida, né? Essas figuras, e elas vão formando complexo, aquele tônus emocional na nossa vida, sentimentos, e vão ficando lá dentro, meio com essas lembranças nas nossas gavetas. E quando somos provocados, às vezes ficamos tão confusos que nós precisamos de uma terceira pessoa para nos ajudar, né? Essa é a figura do analista, do psicoterapeuta. Mas, às vezes, em um certo momento da vida, uma mulher inteligente como ela, com uma bagagem de filosofia, de conhecimento, ela tinha muito conhecimento, livros publicados, mas ela estava se defendendo. Ela estava se segurando, as almofadas caíam e ela põe a almofada. Eu acho que ela fez isso na vida dela, né? Segurando uma persona rígida para se proteger, com medo do que podia vir. Então, é isso que essas pessoas muito rígidas fazem. Elas se endurecem, mantêm a persona, colam, em qualquer lugar, elas estão sempre com a mesma postura, não relaxam. O que acontece é que, às vezes, algo durante esse caminho nos provoca. E esse processo pode acontecer internamente. Eu acho que o filme mostra isso. Ela mobilizada e ela podendo compreender com tudo que foi tocada e podendo voltar a essas memórias, porque ela não era uma mulher frágil. Ela tinha um ego que suportava. Era uma mulher de 50 anos, com muita experiência, né? Experiência de primeiro marido, de vida, de muitas trocas. Então, ela tinha um suporte para isso. Algumas pessoas muito frágeis, se provocadas, podem se desorganizar tanto que precisa até de um psiquiatra, da medicação. Outras precisam de uma análise ali bem conduzida. E outras, se já estão com o ego mais ou menos estruturado, elas podem fazer essa reflexão. Através do corredor, né? Ela acessa isso nela, ela se permite ser tocada, é abalada, né? Ela foi abalada, ela tinha
a fala de um amante que provocava, tinha um sentimento bloqueado. A vida dela, ela ficou muito com uma professora intelectual, porque foi isso que o pai queria dela, né? Que ela fosse uma intelectual bem-sucedida, e ela foi para atender esse pai. Agora, a mãe, que era o feminino, que ela viveu, era ligada na poesia, na arte, na música. E ela começou a pintar, pintava, e depois ela abandonou isso. E ela perde a mãe, que não aparece a mãe, né? Exatamente. O seguinte, ela perde a mãe e ela perde esse lado da sensibilidade do feminino. E aquela pantera que aparece aprisionada, né? Que é um símbolo da sensualidade feminina, né? Da sensualidade feminina aprisionada. Então, o terapeuta dela foi o curador ferido dela que suportou, que pôde se expressar. Então, nós temos dentro de nós esse potencial de nos cuidar, de cura, mas às vezes a gente precisa de foco, né? A gente precisa de coragem, né? De Adorim que diz lá, né? Da questão Vereda. A vida é assim, embrulha, desembrulha. É dura, né? O que ela quer da gente é coragem, né? Agora, é um processo que exige coragem. Principalmente quando você tem que acessar o seu terapeuta interno. E o que a gente busca na análise, quando as pessoas vão aprendendo a lidar com os próprios sonhos, quando a gente lida com isso, é para que ela escute o seu curador interno, a sua voz interna, que aparece através dos sonhos, através dos atos falhos, através daquelas atuações que você fala, poxa, mas eu fiz isso? Alguém diz, nossa, como você foi agressivo. Eu fui. Você foi e não sabia. Marfisa, então, é quando você para de botar almofada, né? Quando você para de botar almofada, suas paredes não ficam tão espessas, né? Exatamente. Então, é ela mesma, o processo foi com ela mesma, mas provocada, né? Quer sempre dizer... assim, a gente precisa do outro para se ver. Não tem como. Inclusive marido, né? Parceiro, os cônjuges. Casamento é um processo, né? Casamento é um parceiro. Você pode passar por esse processo com parceiro, nos conflitos, nos litígios, porque naquela briga entre o casal, muitas verdades aparecem. Mas você esperava isso de você, você não fez comigo. Ué, mas eu ia fazer, quer dizer, aquela projeção no outro, né? Que a paixão é isso, né? Então você retira a paixão, você precisa do outro para provocar, mas o processo acontece com você mesmo. Jornalista, a gente é só um intermediário. A gente é um nós só fazemos intermediação. Jornalista, fala aí. Não, eu só quero falar que me chamou a atenção a questão quando ela ouve o pai, a análise do pai, ela diz que ele diz que ele também não casou, ele não viveu o grande amor da vida dele. Né? Então, há uma repetição aí do comportamento. Ela também não se entregou a uma paixão intensa, o grande amor, né? Que a levaria, né? Vamos dizer, a uma entrega que ela poderia não, assim... fazer essa travessia que ela precisava, que ela só fez depois, aos 50 anos, né? Então, eu, assim, percebi, pensei, e me chamou muita atenção essa fala, né? Desse padrão de repetição. Sim. Maria Rita. Sabe que eu lembrei agora? Ela, quando faz a revisão, ela faz a revisão de todos os papéis que ela vive, né? Então, ela pensa no irmão,
que a vida inteira ela sustentou, ajudou, mas como aquele menino vazio que não tinha para onde ir. E aí ela refaz a ideia que ela tem do irmão e vai perguntar a ele se ele queria, que ela gostaria muito de conhecê-lo e a esposa, se ele também permite isso, né? Eu achei esse pedaço muito bonito também. Né, que ela vai procurar enxergar o irmão como realmente ele é e não como o pai enxergava. Né? E os sonhos são tão expressivos no nosso processo. Esse sonho dela é isso, né? É a elaboração do movimento, da metanoia dela, porque o sonho vai mostrando ela na sala do psicanalista e essas figuras todas entrando em contato com todas essas figuras. É lindo esse filme, esse sonho, porque essas figuras vão entrando, mostrando que ela pode resgatar todas essas figuras entrando na vida dela. Quer dizer, aquela sala era o mundo interno dela. Exato. E essas figuras todas entrando, a relação dela com o pai, essa com a outra, e relembrando de todas as relações dela. É um grande resgate, como o Jung disse, o sonho é o que é, né? Marfisa, tem muita coisa escrita bonita aqui no chat. Está dizendo assim, obrigada, Marfisa, linda exposição das ideias, sempre bom te ouvir, boa noite a todos. Eliane Andrade. Gina, Marfisa e todos vocês, sempre muito bom ouvi-los, enriquece a vida. Boa noite, até a próxima. Silvia, eu completei 50 anos no ano passado, estou a caminho dos 51, uma boa ideia. Me sinto ótima, acredito que a minha relação com a metanoia é muito boa. KKK. Deusa, obrigada pelo convite, Sueli, obrigada pela excelente amplificação do filme. Marfisa foi um grande encontro, entre aspas. Faço terapia, Silvia, faço terapia há 15 anos ou mais e trabalho direitinho para não adoecer. E ainda escorrego bastante. Aí a Cris, agradeço muito a aula de hoje, professora Marfisa maravilhosa e todos os comentários. Fico ansiosa para o próximo filme. Preciso sair, boa noite a todos. Ana Cristina Frois, parabéns, querida Marfisa e família CAAPS. Boa noite para todos e todas. Márcia Botino. Obrigada pelo encontro e as reflexões. Vou precisar sair, boa noite. E Andara, Marfisa, foi uma enorme aprendizagem, as reflexões que ampliaram as minhas reflexões também. Obrigada, muito rica a participação do grupo. Grata, Sueli, boa noite. Acho que assim nós fechamos, né, o dia de hoje com tantas coisas boas. Eu acho que agora a gente pode abrir o microfone e bater palmas aí para a nossa amiga Marfisa, né? Agradecendo. Obrigada, gente. Essa super participação. Boa noite. Obrigada a todos. Muito obrigada, foi muito bom participar.